Muito obrigado por você estar acessando o meu canal aqui no YouTube ou vendo esse vídeo pelo site Finance News. O meu nome é Leonel, eu sou investidor e também sou trader, faço operações de curto prazo especulativas e que exigem manejo de risco. Para isso a gente usa a análise gráfica para gerenciar o risco. Eu vou estudar no vídeo de hoje, 30 de agosto, os seguintes papéis. Eu olhei a carteira teórica do índice Bovespa, certo? Todos os ativos que compõem a carteira e, olhando estritamente o gráfico, eu gostei desses papéis aqui, ó. Qualicorp, o GPA3 e Hering. Também vou estudar três papéis que foram pedidos durante a última semana, Eletrobras, CCRO e Rail 3, que é a Rumo. No vídeo de hoje eu vou começar pelo índice Bovespa, Petri 4 e Vale 3, que são papéis bastante pedidos. Para você que é novo, que está começando na bolsa ou que pretende começar na bolsa, eu sugiro que você venha aqui e assista essa entrevista que eu fiz dias atrás com o Daniel Nigri, que é um investidor, que é um analista, que tem uma larga experiência na renda variável. E ele vai explicar nesse vídeo, nessa conversa que eu tive com ele, se vale a pena investir na bolsa, quais os cuidados tomar. Então, para você que é novo na bolsa, vale a pena assistir. Está aqui no meu canal no YouTube. Certo? Então, gente, vamos começar pelo índice Bovespa. O índice Bovespa, na minha opinião, olhando estritamente o gráfico, ele me parece, pessoal, praticamente lateralizado. Olha aqui, ó. Ele não sai aqui dentro dessa banda de preço aqui, né? Ali entre 98 mil e 103 mil pontos, já faz aí vários pregões. Na minha opinião, o índice Bovespa ele vai ter que romper 102.789 pontos para buscar talvez a próxima resistência 104.580 pontos. Se continuar subindo, a próxima resistência, e essa aqui é a principal, de curto prazo, 105.677, resistência essa dada por aquele topo ali, ó. Esse topo aqui. Certo, pessoal? Nesse momento, nós temos aqui a média móvel de 21 períodos, essa linha azul mais forte, se comportando como resistência. O índice bate ali, né, o preço, né, o valor em pontos bate, cai. Bate, cai. Tá? Nós precisamos romper essa resistência primeira da média móvel de 21 períodos. Então, nós temos no curtíssimo prazo praticamente uma lateralização, mas no longo prazo, olhando um período maior de tempo, o índice Bovespa tem uma clara tendência de alta, porque os fundos são cada vez mais altos. Ok, pessoal? Muito bem, nós vamos agora estudar o gráfico de Petrobras, o gráfico diário de Petri 4. O índice Bovespa andando praticamente ali de lado, ele torna algumas operações inviabilizadas, na minha opinião, para swing trading, operações que duram em alguns dias, no máximo algumas semanas. Tá? Principalmente para papéis que tenham uma correlação positiva com o índice. Ou seja, se o índice sobe, o papel também sobe, se o índice cai, o papel também cai. Então, a Petrobras está aqui, né? Sem uma tendência muito clara, aqui olhando o curtíssimo prazo, certo, pessoal? O que Petrobras precisa fazer, né? Na minha opinião, esse papel ele tem uma resistência aqui bem no curto prazo, 22,68, dada pela média móvel, né, de 21 períodos. Depois ele tem outra ali em 23,15, depois 23,31. Eu gostaria de ver Petrobras, pessoal, já venho dizendo isso há algum tempo, mas eu gostaria de ver Petrobras rompendo 23,96, tá? Rompendo aquela região de 23,96, R$ 24, tem que romper essa faixa aqui, ó, e com aumento de volume, tá? Porque aí sim o papel, na minha opinião, pode buscar alvos bem mais interessantes, tá? O primeiro deles seria
Se o papel rompe aquela faixa ali de 24, pode buscar 25,93, que é o quê? Que é a parte superior de um gap deixado lá no comecinho de março, certo? Então, na minha opinião, nesse momento, no gráfico diário, nada a fazer em Petrobras, é o que eu já venho dizendo há vários vídeos. Vamos ver agora o gráfico de Vale 3, nossa mineradora Vale. A tendência de longo prazo claramente é de alta, mas no curto prazo esse papel ele está praticamente, pessoal, aqui ó, consolidado lá no topo, né? Dá até para desenhar aqui um retângulo e ver o preço dentro desse retângulo. Não é bem um retângulo, mas me deem um desconto, por favor, tá, pessoal? Olha aqui, ó, esse papel não sai dessa banda aqui de preço, né? Ali entre 60 e 63,70. Esse papel, na minha opinião, ele precisa romper esse topinho aqui, essa resistência aqui, tá? Ou seja, aquele ponto ali, a máxima daquele dia, né, 63,88. Vale precisa romper 63,88 para retomar a sua tendência longa de alta. Ok, pessoal? Suporte 60,33, depois 59,08, depois 59,43 são possíveis suportes aí para a Vale, ok? Eu vou olhar agora com vocês o gráfico de Qual3, me chamou a atenção, Qualicorp. Eu gosto de pivô de alta, pivô é essa figura aqui, ó, que a gente tenta encontrar no gráfico, tá? Seja o gráfico usado para day trading, 5, 15 minutos, seja o gráfico de 60 minutos, seja o gráfico diário, seja o gráfico semanal usado para position, tá? Eu tento encontrar essa figura, o nome disso aqui é pivô de alta, tá? Ele arma um eixo para cima que vai sustentar toda uma nova alta do papel, tá? Tivemos um pivô de alta em Qual3 lá no mês de maio. Olhem aqui, ó. Sobe, testa o fundo numa onda curta, sobe, rompe o topo anterior, quando rompe aqui o nosso ponto de entrada, e olha só, sustenta toda uma nova alta do papel, tá? Tudo começou nesse eixo aqui para cima. Nesse momento, pessoal, e é por isso que eu destaco esse gráfico, Qualicorp me parece aqui fazendo um pivôzinho. Tá? A primeira coisa que me chama a atenção, o volume mais alto do que nas semanas anteriores. Olha aqui, o papel sobe forte, volta para perto da média móvel aqui de 9 períodos, subiu de novo aí na última sexta com bastante força e, na minha opinião, esse papel tem que romper 32,08, tem que romper esse topinho para buscar o quê? Se e somente se romper essa região aqui, se romper e com aumento de volume, ele pode buscar primeiramente 33,68, depois quem sabe 35,76, depois quem sabe 37,23, ok? Agora, esse rompimento, pessoal, ele tem que ser um rompimento que não pode ser naquela primeira hora de pregão, entre 10 e 11 horas, onde tem muita gente nova que traz muita volatilidade ao mercado. O preço às vezes pode romper e depois ele volta. O pessoal que tem mais maturidade no mercado, mais experiência, dificilmente entra entre 10 e 11 horas, tá? Porque ali os novatos pegam e jogam o preço lá para cima, depois o papel recua. Então tem que romper, cuidado com os falsos rompimentos, e esse papel é um papel que eu gosto dele por isso, certo, pessoal? O ideal é que tivesse mais candles entre a onda 1 e a onda 2. Deixa eu só desenhar aqui de novo para vocês. Eu gosto de ter que tenha pelo menos 15 a 17 candles entre a onda 1 e a onda 2. Aqui tem menos, né? Tem o que aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, poucos candles, mas de qualquer forma pode ser um pivô. A gente vê esse pivô melhor lá no gráfico de hora em hora. Olha aqui, ó. Aqui tem mais candles, né? Dá para ver ele aqui um pouquinho melhor. Sobe forte, testa o fundo, parece aqui armando um pivô, confirma no rompimento desse topo, tá? Então eu deixo para vocês
Não é uma recomendação, não posso recomendar, não sou analista, mas de acordo com o perfil de risco de cada um, vocês façam a avaliação de vocês. O GPA3 Ultrapar é um outro gráfico que me chamou a atenção. Por quê? Porque ele tem uma configuração gráfica parecida, tá? Parecida com a de Qualicorp, ele aqui, ó. Com poucos candles, não muitos, né? Mas ele sobe forte, faz aqui uma perna de alta, né? Testa essa perna de alta, isso aqui é um teste de fundo, uma onda 2 para baixo, e agora parece armar um pivô. Ele confirma esse pivô e se romper esse topo aqui. O nosso ponto de entrada, tá? Aqui nesse papel é se e somente se romper R$21. R$21. Tá? Se romper e se romper fora daquele horário entre 10 e 11 horas. E esse rompimento aqui tem que ser feito com aumento de volume. Tá? O volume tem que estar alto ou tem que estar estável, mas não pode estar caindo, certo? Se romper, quais são os possíveis alvos, na minha opinião, de acordo com o meu perfil de risco? Bom, 22,02, 22,48, depois, quem sabe, 23,40, onde ele iria fechar aquele gap. Esse gap aqui na esquerda do gráfico, deixado lá no meados de fevereiro, né, 19 de fevereiro. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é se terá um pivô de alta. Certo, pessoal? Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer. Estou dizendo que é uma hipótese caso ocorra o rompimento desse topinho. Tá? Então, eu acho que é um gráfico para colocar no radar. Por favor, não entendam isso como recomendação. Estou apenas compartilhando os estudos que eu faço para mim aos finais de semana. Henning, HGTX3. Olha, Henning, se vocês olharem o vídeo que eu fiz 2 semanas atrás, eu dizia para vocês que Henning ficaria interessante se rompesse esse ponto aqui, ou seja, se rompesse essa resistência e essa resistência. Essa barreira aqui que Henning não conseguia romper. Pois bem, papel rompe, tá? Perfeito, ótimo. O que tem que esperar o papel fazer agora, gente? Esperar o papel recuar. Veja que ele já chegou num alvo, tá? Por que nós sabemos que isso aqui é um alvo? É porque é uma região de resistência. Por que é uma resistência? Basta olhar para a esquerda do gráfico. Se a gente olhar para a esquerda do gráfico aqui, ó, tem uma parte superior de um gap. É um gap deixado lá no começo de março. A parte superior de um gap, ela é resistência. É um local onde o vendedor ganha força. Então ali, quem comprou aqui, fez uma operação de curto prazo, já botou o dinheiro no bolso, já está saindo da operação, esperando o papel recuar para fazer novas compras. Tá? A minha mensagem aqui não é para quem já entrou no papel, é para quem quer entrar. Ok? Eu colocaria Hering no radar, porque, na minha opinião, o papel rompeu resistência bem importantes e agora tem que esperar esse papel fazer o quê? Recuar. Tá? E seria muito interessante que ele, se voltasse a cair ou se fizesse uma correção, 18,10 seria um ponto, ou quem sabe nos topos rompidos, aqueles topos bem importantes ali, ó, 17,08. Seria muito bom se o papel caísse até esses níveis e armasse um pivôzinho de novo e voltasse a subir. Subindo e rompendo 18,92, tá, que é esse topinho aqui, ficaria um papel bem interessante, desde que o volume acompanhasse esse aumento no preço. Tá? O que nós estamos fazendo aqui é elaborando uma hipótese, tá? Fazendo um exercício de futurologia. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas se acontecer, nós vamos saber o que fazer. Ok? O nome disso é programar o trading. Tá? Olha aqui, ó. Então, gente, entrar agora não é o momento adequado, porque está um pouquinho longe da média de 9 e mais longe ainda da média de 21. Ok? Então, espera o papel corrigir um pouquinho ou ficar andando de lado. Tá? É uma forma de correção no tempo, né?
ficar andando de lado. Mas tem que romper. O papel agora precisa romper 18,92 para buscar o quê? Primeiramente 19,69. Depois a próxima resistência 20,71. E se continuar subindo, fecha o gap 22,02. Qual gap? Gap deixado lá no comecinho de março. Aqui, ó. Isso aqui é uma base superior de um gap. Tá? Então, gente, essa é a minha opinião para HGTX3. Gosto do volume mais alto do que nas semanas anteriores. Tá? É um papel que eu deixo para vocês avaliarem se vale entrar. Se você tiver uma outra opinião sobre esse papel, não tem problema, tá, gente? Aqui a gente entende que as pessoas têm opiniões diferentes, ninguém é o dono da verdade aqui. A minha opinião é essa que está aí, certo? Olha aqui, ó, esse aqui é o gráfico semanal que a gente usa para operações mais longas, né? Então, para position, Hering também é um gráfico bom, olha aqui, ó. Sobe, testa o fundo, fica aqui andando de lado, né? Lateraliza. Temos praticamente aqui aquele padrão chamado de mastro e flâmula, né? Então aqui é o mastro e aqui é a flâmula. Rompendo a flâmula para cima é compra. Vejam que o volume ele acompanha as altas das últimas semanas. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? Das últimas semanas. O volume aumenta e o papel sobe. Tá? Então nós temos aqui o volume justificando a alta. Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é bem importante. O que precisa fazer agora é ficar andando de lado, tá? Uma correção no tempo para voltar a subir e buscar alvos mais em cima. Tá? Esse aqui nesse tempo gráfico aqui para mim é um alvo, tá? Essa região aqui de 22,54 por ali. Certo, pessoal? Mas eu colocaria no radar Hering, ok? Ele está invertendo já essa tendência, que era uma baixa forte, ele já está fazendo fundos cada vez mais altos. Isso é muito legal. Mas o que eu acho mais importante aqui é o volume que aumenta em relação aos pregões, ao fechamento, né, das semanas anteriores nesse tempo gráfico. Fica para vocês como dica. ELET3 agora. ELET3, Eletrobras, as ações ordinárias. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo, lança uma onda 3 aqui fabulosa. Tá? É essa onda 3 que a gente tenta surfar nela. Quem entende de gráfico comprou por aqui, no rompimento do topo da onda 1 para a onda 2. Tá? Ganhou tudo isso aqui e já botou um dinheirinho no bolso. Aliás, botou uma boa rentabilidade no bolso. Agora o papel faz o que pode ser uma onda 4. Será que vai fazer uma onda 5? Tá, você vê que nós temos toda a onda de Elliott aqui. 1, 2, 3, 4. Será que vai ter onda 5, gente? Que vai levar os preços lá para 44? Com 91, 45? Bom, vamos seguir acompanhando. Nesse tempo gráfico, o timing da operação é aqui, ó. Tempo correto de entrada é ali 38, 30 e... Vamos ver aqui, 39,64, 39,65, tá? 39,65 pode ser um ponto de entrada, ou 40,80 pode ser um ponto de entrada, se levar em consideração essa resistência. E o alvo principal, gente, é 45,80. Por quê? Porque nós temos uma resistência. Isso aqui é o gráfico semanal, tá? Uma resistência aqui nesse topo, ó, deixado lá em agosto do ano passado. Então, aquele topo é uma resistência. A tendência é bater lá e cair. Então, quando chegar lá perto, se chegar, a gente se desfaz da nossa posição e embolsa o lucro. Tá? Eu quero mostrar para vocês esse gráfico lá no gráfico diário de ELET3, Eletrobras. Por que me chama a atenção esse gráfico? E para quem pediu esse papel, obrigado aí por ter solicitado, porque é um gráfico que é bom. Olha aqui, ó, ele sobe, testa o fundo, para numa região de suporte, média móvel de 21 período, e parece armar um pivô aqui para cima.
tá? Se ele romper 39,56, que é o rompimento desse topo e desse topo, se ele romper essa barreira aqui, esse papel fica interessante, gente. Fica interessante que ele pode buscar primeiramente lá, ó, 40,78 e depois o 42,99. Vamos dar uma olhada aqui. Tem que dar mais um aqui, um zoom out nessa tela, né? É 42,78, né, mais ou menos. Depois, quem sabe, 44,43 e 45,80, né? Então é um gráfico que é interessante, dá para colocar no radar aí. Fibonacci também pode nos ajudar aqui a encontrar um alvo, tá, pessoal? Tem gente que gosta de usar Fibonacci. Eu uso às vezes, né? Então vamos lá. Põe aqui no fundo, eleva até o alto da onda 1 para 2, puxa até o fundo da onda 2 e marca. Qual é o alvo que ele nos deu? Pelo menos 100%, daria onde? R$ 44,04. Tá? Aqui é um alvo de Fibonacci. O que significa isso aqui? Isso aqui é pelo menos 100% da onda 1. Como a onda 1 foi muito forte, uma possível onda 3 aqui seria do mesmo tamanho da onda 1. Tá? Fibonacci, 100% Fibonacci está dizendo isso, né? Que uma possível onda 3 aqui teria 100% da onda 1. 100% geralmente até onde vai, né, se for um pivô verdadeiro. Então, 44,44 é um alvo ali perto. A gente pode se desfazer da posição caso isso aqui tudo ocorra, tá? O volume aqui também é interessante, né? Porque o volume aumenta, tá? O volume aumenta, olha aqui, ó. Tá? Essa onda de impulsão aqui com volume alto, isso é bem importante. Na última sexta o volume também foi relativamente alto, principalmente foi uma sexta-feira. Gente, agora vamos olhar CCRO. CCRO, essas companhias, elas ainda tentam se recuperar da situação do impacto da pandemia. Nos próximos dias eu vou colocar lá no Finance News uma entrevista que eu fiz com o pessoal da Exame Research. Eu entrevistei um analista onde ele fala sobre a CCR. Aqui ele fala sobre os fundamentos, tá? O analista Bruno, ele fala aqui sobre CCR, sobre os fundamentos, tá? Tá na carteira deles, CCR, então eu vou trazer isso para vocês durante a semana, vocês lá no site Finance News, tá, pessoal? Vocês vão ter essa entrevista lá. Aliás, eu fiz uma entrevista com ele por vídeo também, eu vou colocar lá na íntegra aqui no meu canal no YouTube durante a semana. Então, pessoal, o que acontece? Olha aqui, a CCRO3, o gráfico ele não é assim tão bom, tá? Ainda não é tão bom, porque ele está abaixo da média. Então, quando ele está abaixo da média de 21, a média é a resistência. Ela se comporta aqui como resistência. Se o preço está acima da média, a média é suporte. Então, tende a bater ali e voltar a subir. Agora, quando está abaixo da média o preço, ele tende a bater na média e cair. Tende a bater na média e cair. Então, ele precisa romper a média, para a média deixar de ser uma resistência. Esse papel tem resistência aqui em 13,75. Tá? Então, chegando ali, ele pode bater e voltar a cair de novo. Algumas pessoas perguntam se isso aqui não seria uma onda 1, é aqui um teste de fundo e pode armar uma ondinha 3. Pode ser. Tá? Pode ser. 13,86 seria uma região que essa onda aqui de impulsão, se for uma onda 3, teria que romper para me confirmar que isso aqui é um pivô de alta, certo? Eu gosto de pivô de alta onde a onda 1 é grande e a onda 2 é pequenininha. Porque aí ele pode expandir uma onda 3 do tamanho da onda 1. Aí o papel vai longe, tá? Aqui ele tem uma onda 1 pequenininha e uma onda 2 bem grande, tá? Esse papel tem suporte 12,80 e tem resistência então de curto prazo 13,75, onde eu mencionei, tá? O que seria legal esse papel fazer? Subir, testar o fundo e lançar uma onda 3 para cima. Mas isso tudo aqui, esse pivô aqui, acima da média de 21 períodos. A média está apontando para baixo, aqui a média de 21.
A média de 9, ela está bem pequenininha aqui, que é um risquinho bem fraco. Ela aponta ligeiramente para cima. Pode ser que tenha aqui um movimento de especuladores no curto prazo, tentando jogar esse papel de novo para cima no curto prazo, tá? Mas isso aqui para mim não significa tanto. O importante é que a média de 21 volte a apontar para cima, tá? Não é um gráfico tão ruim, mas também não é um gráfico bom, certo, pessoal? Ela respeita suportes, está respeitando suporte até agora, ok? Não vejo muito a fazer em CCR, tá? Rumo. Rail 3, rumo. Vamos olhar o gráfico diário de rumo. Aqui está, na última sexta, o papel sobe forte, né? Mais de 5%, o volume aumenta. E esse papel aqui, gente, ele está tentando romper o quê? Ele está tentando romper essa resistência aqui, tá? Numa palavra para vocês, rumo. Não palavra não, numa frase, rumo. Na minha opinião, rumo fica um gráfico muito bom quando romper 24,72. Tem que romper. Por que 24,72? Porque 24,72 é uma resistência dada por esse topinho aqui, ó. Tem que romper essa resistência. Se romper essa resistência com volume alto do jeito que tá, se romper ali, pode buscar o quê? Pode buscar 25,65. Depois, a próxima resistência lá na casa dos 26,30. E depois a resistência principal, 26,88. Ok? Ele não é um gráfico ruim, mas ele precisa romper essa faixa aqui em cima de resistência, certo? Tem gente que vê aqui, estaria vendo aqui um possível pivô, sobe, testa fundo, onda 2 complexa, tá? Pode ser que sim, né, gente? Mas o papel tem resistências para cima aqui que me incomodam um pouquinho para ele ficar bom, certo? Essa é a minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, sem problemas. Olha só, vamos dar uma olhada no gráfico semanal desse papel. Olha aqui, ó. O gráfico semanal ele tem um pouquinho mais de clareza. Olha aqui, ó. Sobe, desce, testa fundo, lança uma onda 3, tá? Teve muita gente que operou comprando aqui. Por quê? Porque rompeu o topo. Quando rompe o topo, ali era o ponto de entrada, o timing, né? E já saiu. Por quê? Porque o papel chegou numa região de resistência, tá? Agora o papel está aqui, fica praticamente aqui andando de lado já há algum tempo. E esse papel, gente, ele na semana que passou, esse aqui é o gráfico semanal, certo? Na semana que passou ele deixou um volume alto. Então o que esse papel agora tem que fazer? Se esse volume continuar alto e se romper, né, 24,69, né? 24,70, se romper 24,70, no gráfico semanal pode buscar 26,88, que é a principal resistência dada por esse topo aqui, ok? Pode ir até mais acima, claro, pode ir bem mais acima, né? Mas tem que ter uma certa cautela nesse momento, porque o papel precisa romper isso aqui, ó, romper essa lateralização, certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aqui pelo canal no YouTube. E desejo a vocês então uma ótima semana. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá!